turma. Bem, nós temos uma atividade, não é para corrigir, já que 2 alunas me enviaram. Professora, Olha, eu vou me defender aqui. entenda-se. Eu fiz a sua atividade. Aí eu falei, não, vou fazer redação depois. Só que eu fiquei estudando para as recuperação, né? Que eu vou Eita, fazer. E eu esqueci. Eu posso. Hoje você vai passar outra, né? vou. Então, eu posso fazer as duas e enviar para você? Pode, porque eu ainda não corrigi também essa de segunda, não é? Eu vou Tá. corrigir essa semana, aí você pode, viu? Pelo calendário, as provas começam a próxima semana, né? É. Então, hoje será a nossa aula, o último conteúdo e revisão, né? Aí eu vou corrigir aquela atividade. Deixa eu só achar aqui, viu? Eu enviei para você. Foi, você enviou. Deixa eu achar aqui a atividade. Foi atividade 8. Ah, foi de dúvidas ortográficas. Vou ter que começar a. Vou compartilhar com vocês sobre o roteiro. Aula 7. Eu deveria receber uma multa de, da minha pessoa mesmo, por não ser mais organizadazinha no meu notebook. Aí eu vou fazendo vários arquivos, daqui a pouco a tela tá cheia de coisa. E eu não sei onde eu deixo nada na minha vida, olha. Hum. Ah, o último assunto de vocês é esse aqui. Pelo roteiro que eu. Deixa eu olhar, o roteiro de vocês é coerência textual, tipos de ponto para referência. É isso aqui mesmo. Só um minutinho, turma, que eu vou aqui beber água, viu? Rapidinho.
Pronto, eu vou compartilhar com vocês primeiro o assunto, certo, turma? Depois eu vejo aí a correção da atividade, certo? Que é a parte de tipos de coerência, argumentativa, dissertativa e narrativa. Isso. Deixa eu compartilhar com vocês. Alguém poderia ler para mim, por favor? Me ajudar? Coerência textual. Alguém pode ler, me ajudar? Vamos lá. Coerência textual. Tá ligado? Tá, né? Vocês estão me escutando, não estão? Então, ó. Coerência textual é o fato que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto, aliada à coesão, à coerência. A coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se contemplam, que se complementam, não se contradizem e confere significado à mensagem, né? Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto. Aí veja, a falta dela afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor e a continuidade dos sentidos e compreensão. Por exemplo, essa coerência textual, ela é mais profunda, né? Ela aborda essas informações de ideias, né? Organizadas, coerentes, né? E seguindo a organização adequada. Aí vejam, tipos de coerência textual, coerência narrativa. Quando eu me comprometo a produzir um texto, eu tenho que ver, lógico, qual é a solicitação do texto, né? Qual a solicitação do... Qual a solicitação que a proposta pede, né? Assim, eu já vou para a minha produção de texto do Enem sabendo que é o gênero dissertativo argumentativo, né? Mas, às vezes, nós, né, em sala de aula, né, os professores, pedem aos alunos uma narrativa, uma tipologia descritiva, o gênero dissertativo argumentativo, né? E assim vai. Dentro deles, nós já estudamos, né, temos as tipologias, né? Temos o gênero, né, dentro dessas tipologias. Quando eu tenho, diante da coerência narrativa, é assim, se o gênero é narrativo, eu tenho que seguir os elementos dessa narração, né, dessa tipologia narrativa. Então, a coerência, ela parte disso. Né? Nesse tipo de texto, é obedecida a uma lógica entre ações e personagens, né? Então, o que eu tenho na narração? Eu tenho as ações, eu tenho espaço, eu tenho tempo, eu tenho
os acontecimentos, eu tenho os diálogos, né? Então, eu me comprometo a produzir um texto narrativo, né? De repente, eu começo lá o texto, né? Na narração, daqui a pouco modifico, eu quebro essa solicitação da narração, né? Dos elementos narrativos, e, de repente, mudo para outra tipologia. Então, eu mudo aí a coerência. Né? Então, cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições, certo? Aí vocês vão ver aqui, ó, um exemplo. Ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro, já gasto, acendeu a luz do abajur na sala, já escura, clamou por querida, clamou por perdão, relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que o separavam. A conversa deu fome, ele levantou e procurou, nos últimos vestígios do jantar, ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado enquanto ele lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. A incoerência narrativa é o que ocorre quando não se respeitam as implicações lógicas existentes entre as partes da narrativa, né? É incoerente narrar uma história em que alguém está descendo uma ladeira num carro sem freio, né? Que para imediatamente depois de um brecado, quando uma criança lhe corta a frente. Coerência argumentativa. São apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Também é preciso obedecer a uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão, não é? Coerência argumentativa. São apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Também precisa obedecer uma sequência lógica, não é? De acontecimento para sustentar a argumentação, certo? E possibilitar a compreensão da conclusão. Por exemplo, vocês têm a ideia de que num texto em que vocês podem argumentativo, e de repente você só expõe dados, né, citações e não traz argumentos, né? Então você só fica ali na exposição e não na argumentação, certo? Então ali quebra também a expectativa da argumentação e fica na incoerência argumentativa. Leiam aí esse texto, um minutinho. Tem lá, coerência descritiva. Nesses textos é promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes com detalhes sobre suas particularidades, né? São usadas figuras que condizem com a cena, o ambiente e o tempo onde estão situados os personagens e acontecimentos. Exemplo, fazia tão calor naquele dia que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar, né? Devido à temperatura do ladrilho,
Mesmo assim, saiu mais cedo e foi fazer as compras de aniversário para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. Bom, a construção textual deve ser a construção de um todo compreensível aos olhos do leitor, né? A coerência textual é um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar sentido completo a ele. É o instrumento. Cada palavra tem seu sentido individual. Quando elas se relacionam, elas montam um outro sentido. O mesmo raciocínio vale para as frases, os parágrafos e até os textos. Cada um desses elementos tem um sentido individual e um tipo de relacionamento com os demais. Caso essas relações sejam feitas de maneira correta, obtemos uma mensagem, um conteúdo semântico compreensível. Nessa situação da coerência textual, veja, às vezes alguma informação fica solta, né? Ou não é desenvolvida. Então, no texto, principalmente no assertivo argumentativo, vocês quebram aí também a parte para a incoerência, né? Do texto argumentativo, né? Voltado para essa produção nossa, né? Do texto. Então, organizar essas informações em torno de modo coerente, né? Organizado, desenvolvido, explicado, esclarecido, com fatos, exemplos, né? É que faz toda a diferença no texto. Pode ser qualquer texto, né? O narrativo, o descritivo, o dissertativo, o injuntivo, né? Qualquer um deles, qualquer uma dessas tipologias, né? É necessário aí desenvolver as informações, né? O texto é escrito, né, com a intencionalidade, de modo que ele tenha uma repercussão sobre o leitor, muitas vezes proposital. Em uma relação, para que a coerência ocorra, as ideias devem se complementar, né? Uma deve ser a continuação da outra. Caso não ocorra uma concatenação de ideias entre as frases, elas acabarão por se contradizerem ou por quebrarem uma linha de raciocínio. Quando isso acontece, dizemos que houve uma quebra de coerência textual. Aí vejam, a coerência é o resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto com relação ao mundo. Ela é também auxiliada pela coesão textual, isto é, a compreensão de um texto é melhor capturada com o auxílio de conectivos, preposições, não é? Vejamos alguns exemplos de falta de coerência textual. Ó, tem aí a imagem, né? No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Ele disse que no verão passado, né, no Ceará, não podemos aproveitar a praia. Será verão como ele trouxe lá o frio, né? Então aí houve uma informação aí divergente. Eles estão derrubando muitas árvores, né? E por isso a floresta consegue sobreviver. Também outra falha, não é? De informação aí. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o saber cantar. Nada a ver, né? Ele falou do mico e do outro, ele trouxe outra informação. Quebrou também a expectativa, né? A continuidade. Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Aí que ninguém entende, né? Aí ele disse assim: podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Bem, até aí tudo bem, né? O governo prometeu e cumpriu.
trouxe várias melhorias na educação. Eita, agora aí já foi uma contradição imensa, não é? Ele disse que falta recurso e depois, na outra informação, ele vem informando outra coisa, né? O contrário, né? Que o governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentar. Isso trouxe várias melhorias para o país. Contradição, né? Ou ele melhora aqui, né? Ou traz outros dados para confirmar isso aqui. Do jeito que está aqui, fica muito contraditório, né? As informações aí organizadas, né? Olha, a falta de coerência de um texto é facilmente detectada por um falante da língua, mas não é tão simples notá-la quando é você quem escreve, né? A coerência é a correspondência entre as ideias do texto de forma lógica. Por exemplo, disso parte a importância de pedir que outra pessoa leia seu texto, né? Porque na hora que você escreve, ai, nossa, você acha que tá tudo ótimo, né? É perfeito, é você que está escrevendo, você mesmo entende, né? Por isso que, ao pedir outra pessoa a leitura, né? Aquela pessoa vai enxergar seu texto, né? De outra forma. Então, a importância de sempre produzir o texto, sempre pedir para outra pessoa ler, né? E ver como é que está sua evolução, né? Ali na escrita, na produção, né? Quando o entendimento de determinado texto é comprometido, imediatamente, alguém pode afirmar que ele está incoerente. Na maioria das vezes, essa pessoa está ao fazer essa afirmação, mas não podemos achar que as dificuldades de organização das ideias se resume à coerência ou à coesão, não é? É certo que elas facilitam bastante esse processo, mas não são suficientes para resolver todos os problemas. O que nos resta é nos atualizarmos constantemente para podermos ter um maior domínio no processo de produção textual, né? Ou seja, escrever, reescrever, não é? Escrever aquele tema outras vezes, não é? A fim de fixar, compreender, refletir aquele tema, certo? Vamos lá, coerência textual. Níveis de coerência, né? Aí nós temos a coerência narrativa. Um personagem vai a partida de futebol esperando ver um mau jogo. Depois sai decepcionado com um péssimo futebol apresentado. Ele já foi esperando aí, né? Um mau jogo. Coerência argumentativa, né? Exemplo. O senhor é contra ou a favor da legalização do jogo no Brasil, né? Esses famosos jogos de azar, né? O Brasil tem muitos problemas sociais que é preciso resolver. Nosso empenho é dar melhores condições de vida ao povo brasileiro. E depois vocês têm aí tipos de coerência, né? Nós temos a coerência narrativa, argumentativa, temporal, espacial, né? A narrativa respeita as partes da narrativa, né? E a lógica existente entre essas partes. A coerência argumentativa respeita a estrutura argumentativa e o raciocínio argumentativo, né? Coerência figurativa respeita a combinação de figuras para informar um dado tema. Exemplo, dizer que tocava uma música clássica num baile funk, né? Coerência temporal respeita as leis da sucessividade dos eventos. E coerência espacial respeita a compatibilidade entre os enunciados do ponto de localização do espaço, né? Exemplo, seria incoerente dizer que quase 150 pessoas estavam na sala de estar de um apartamento, né? Coerência espacial, né? Nós temos aí a coerência temporal, né? Figurativa, argumentativa e narrativa. Às vezes, né?
Por exemplo, alguns seriados, eles esbarram, né, nessa questão de organizar o filme na sequência certa, o seriado na sequência certa, né? E aí nós percebemos uma incoerência, né, temporal, né? Quando vocês percebem que em um determinado momento é muito demorado a saída, né, ou chegar em algum lugar, ou às vezes é muito rápido, né, sair e chegar em algum lugar. Então, há essa incoerência também temporal. Aceitamos, né, às vezes porque partimos da ideia de certo? Pronto, desse assunto é só isso mesmo. E agora nós vamos corrigir o exercício, certo? Foi, tá? Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês. O exercício foi esse, né, que eu enviei para vocês. Pronto, vamos lá. A primeira questãozinha tem marque a alternativa que contém o uso correto da grafia dos porquês. Vejam só, nós temos o porquê, não é? São 4 formas de utilização do porquê. Né? Nós temos o porquê para indicar pergunta e vocês vão utilizar no início, né? Por que você não veio não? Por que você saiu, né? Aí vocês têm o outro, que é o porquê para explicar. Por que você não veio ontem? Porque estava doente. Então, é esse porquê junto, para a ideia de explicação, a conjunção, né? Que indica uma explicação, né? Não sei o porquê de você faltar tanto, né? Não sei o motivo, né? Então, esse o, né? Ele vem seguido de um artigo e ele será um pronome substantivo. Ou, desculpa, ele será um porquê, né? Numa classe gramatical substantiva. Ele pode vir com uma, né? Não sei, não sei os porquês, né? Não sei o porquê, não sei. Ele virá acompanhado de algum termo antes, né? De um artigo, de um pronome, certo? Nós temos o porquê separado, né? Para pergunta. O porquê no final, né? De pergunta, separado com acento, junto e com acento, que é substantivado, junto e sem acento, que é para explicação, e separado
sem acento no início de perguntas. É isso. Então, aqui, ó, não entendemos ela berrou tão alto, né? É admirável o ideal, porque você luta. Porque existe o horário de verão. Aí, nessa atividade, acertou, né? Quem marcou a letra A. Análise alternativa. Por que ainda o filme não começou? Porque as pessoas precisam se expor às redes sociais. É, porque as pessoas precisam se expor nas redes sociais. Fizeram o contrato, né, porque queriam garantir o serviço fosse feito. Aí aquele. Esse porquê que teria que ser sem acento, né? De todas as frases acima, podemos concluir que as três frases dos porquês incorreto, somente a alternativa 3 traz os corretos do porquê. Isso, somente a 3, ó. Porque aqui, ó, o porquê explicativo, né? Esse porquê tá errado porque tem que ser separado, né? Então, aqui, letra B, né? A outra, ele diz, as duas primeiras frases trazem o uso correto, não, porque as duas estão incorretas, né? A outra, a frase 2 traz o uso correto, não, né? As frases 1 e 3 trazem o uso incorreto. Não, a frase 3 está correta, não é? Então, aí, segunda letra B. Terceira, ele fala, marque a alternativa, cujas palavras completam lacunas dos períodos a seguir. Veja, aí vocês têm o a, né? E sessão, né? Sessão. Nós vimos, né? A função que cada uma dessas palavras exerce, né? Embora na hora da pronúncia é a mesma coisa, né? Mas na escrita ela já traz, tem uma intenção diferente, né? Então vamos lá. Na terceira, ela diz assim, né? Na terceira. Há algumas horas acabou a última sessão, né? Do cinema. A sessão dos ingressos gratuitos pelo shopping ocorreu no dia 5 de janeiro, na seção de cosméticos da loja T1. Então, aí, né, ficou A, né, HA, algumas horas de sessão, né, sessão, a sessão, né, de CD, né, os ingressos, e a outra na parte, né, sessão. Então, a correta é essa aqui, a letra E na terceira.
Quarta questão, né? A quarta questão, ele diz assim: assinale a série que preenche corretamente as lacunas, né? Encontrar a criança na seção de brinquedos, não é? Naquele espaço, né? Aí a escalação do time saiu na sessão, né? Então também em alguma parte, não é? Outros pais concordaram com a sessão de livros na biblioteca, né? E a 4, a sessão da Câmara, né, de vereador durou 2 horas. Então, aí, a 4 é a letra B, não é? Aqui, indicação de local, né, de espaço, onde se encontra. Aqui, sessão na ideia de ceder, né, algo. E sessão aqui de indicação de duração, né? Então, a quarta questão, né, letra B. A quinta, temos aí a frase cuja grafia do vocábulo sublinhado está correta é em qual? Veja só, o se não e o se não, né? O se não, temos a ideia de uma condição, né? E o se não, ideia contrária, né? Essa é a ideia da utilização do se não e se não. Aí ele quer que você acorre. A ambição não é nada, senão a sombra maligna da aspiração. Aí na B, o que é uma erva daninha, senão uma planta cujas virtudes ainda não foram descobertas? C, a liberdade não é nada, senão a distância entre a caça e o caçador. D, se você espera pelo amanhã, o amanhã chega. Se não espera pelo amanhã, o amanhã chega. A civilização nada mais é senão uma camada de pintura. Então, porque na maioria aqui é a alternativa A, B, C, né? E E, ele queria indicar a informação de algo contrário, né? E não foi o que ele expressou aqui. Porque o se não separado, ele traz ideia de condição. Mas ao ler, você percebe que é ideia de contradição, né? Não cabe aqui a ideia de condição. Então, a correta aqui, turma, é a letra D, certo? Que trouxe aqui, claro, a ideia de condicional, né? Se você espera, né, pelo amanhã, o amanhã chega. Se não, né, espera pelo amanhã, o amanhã chega. Vamos para a sexta questão, né? Ele disse: considere as ideias apresentadas abaixo e o sentido das expressões idiomáticas, né? Ir de encontro e ao encontro de, né? Para responder as questões. Aí nós temos 2 espaços, né, para completar. Aí ele diz assim como a poesia e a pintura oportunizam a que os artistas falem de si mesmos. A Web 2.0 dá a seus usuários essa mesma oportunidade. Essa assertiva vai, né, ao encontro do que o autor todos em todos os falamos de nós grandes e pequenos. Aí na outra selfie é uma forma de falar de si. E falar de si, segundo pesquisas recentes, atua beneficamente sobre o cérebro. Essa assertiva vai, né, ao encontro da tese de que, além das áreas do lazer, segurança do trabalho, como etc., a área de cognição, né, tem melhorias advindas das fotos de si mesmo tiradas pelo usuário. Então, aqui é a letra D, certo?
Você está fechando, tá? Sétimo, ele trouxe, né? As coisas adquirem propriedades novas quando vamos em direção a elas, com novos projetos. O termo que equivale exatamente ao seguinte sublinhado é. Eu até deixei marcado, mas sem querer. Falei claro, né? Ao encontro delas, né? De encontro a elas, junto a elas, em companhia delas, no mundo. Aí tá, completa as frases com afim ou afim, né? Veja, o afim junto, ele tem ideia de afinidade, né? E o afim separado, ele tem ideia de finalidade, certo? Não confunda. Os alunos esforçaram-se, né, a fim de conseguir a aprovação. Aí vocês vão ter que digitar, né? Aqui, ó, o afim, né, ideia de finalidade, então, afim separado, né? Eu acho que não coloca, não. É. Então, se fosse... Aí na B, não éramos afim daquele tipo de música, né? Assim, a viagem foi realizada a fim de promover, né, separado. Nossas intenções foram afins, né, junto. A professora insistiu no silêncio a fim de iniciar, certo? Vou colocar aqui para vocês. Então, vai ficar a fim, né? Aí o B, vocês vão colocar a fim. Aí o C, vocês vão colocar a fim. Aí o D, vocês vão colocar afins. O E, vocês vão colocar afim. Certo? A nona questão. Ele diz assim, quais das alternativas possui o uso correto dos termos a fim de e a fim de, né? Tínhamos ideias afins, teria que ser junto, né? Viajei a fim de encontrar. Aí o afim ali tem que ser separado. Finalidade, né? Tínhamos ideias afins, né? Viajei a fim de encontrá-lo, né? Aí, ó, ele escreveu corretamente, né? O que ele fez aqui na 1 errado, né? Ele fez certo na 2. Na 3 ele tínhamos ideias afins, viajarei afim, o errado foi aqui, não é? E tínhamos ideias afins, e aqui também, tá errado aqui, tá errado aqui. Né? Então, a única correta aqui dessa é a 2. Não, 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 não é? E vamos para a décima. A décima, ele diz assim, ó, reciclar os desejos oriundos das criações e dos refugos das plantações, né? Deve ser encarado não como custo, né? O gasto a mais, mas sim como uma excelente oportunidade de gerar toda a parte da energia necessária para a execução das atividades econômicas.
Aí ele diz assim, o termo em negrito pode ser substituído sem prejuízo do sentido e da correção por a fim de, a fim de, afins de, a fim de. Então, marcou certo aí quem marcou a letra B, né? A fim de, né? Com a finalidade, né? Para isso, né? Então, terminamos aí nossa correção, né? Referente a essa atividade. Ah, Deus. Pronto, turma, vamos lá. Pegaram as respostas aí? Agora vamos para nossas. Tem Caroline, né? Eu vou corrigir a produção do texto dela mais tarde, viu? Eu corrijo. Só falta a Rayane enviar dela. Deixe-me ver. Compartilhar aqui com vocês o módulo, né? Vocês têm aí. Olha, nós já vimos. Vamos ver aqui. Paramos aqui no módulo de vocês, certo? Quanto ao tema nosso, né? Depois eu vou ler para vocês. Nós vamos para o tema 10, não é isso? Que é o êxodo rural e as consequências sociais. Né? E, por último, a sociedade atual vê relação do trabalho e o fenômeno da uberização, certo? É outro tema importantíssimo para a produção do texto. Nós vimos as partes de como elaborar a introdução, né? Vimos a parte dos parágrafos, vimos os tipos de coerência textual, né? Fizemos a atividade, né? Tem alguns exemplos de produção de texto aí no módulo de vocês, né? Olha, veja que todos eles se enquadram, turma, em 4 parágrafos, né? Vocês têm que iniciar os parágrafos com conjunções, não é?
Aqui, ó, no final, com o intuito, né? Somando a isso, não é? Em relação, no entanto, ó. Aí também tem uma atividade aí para vocês de dificuldades ortográficas, certo? Também para ser uso de conectivos, ó. Tem muitas atividades aí para vocês. Pronto, na prova de vocês, o assunto é coerência textual, né? Tipos de coerência textual, palavras que causam dúvida, já vimos. Coerência referencial sequencial, paralelismo, né? Tipos de coerência, não é? Argumentativa, descritiva e narrativa, e dúvidas ortográficas. Essa é isso para vocês, né? O que tem a mais aí no módulo de vocês, aí por conta do tempo, aí eu vou cobrar só no segundo semestre mesmo, certo? O que faltou. Mas aí eu acrescento, não é? No módulo, essa outra parte. Uhum. Aqui, aí vou revisar com vocês, né? Aí vocês têm aí as atividades no módulo para serem feitas, né? Respondidas. Dificuldades ortográficas, ó, né? Até aqui, tá? Até a 13ª questão. Lá embaixo vocês têm coerência referencial, lexical, não é? E elipse, sequência recorrencial, né? Porque nós já vimos a coerência textual e tipos de coerência textual, né? Que é isso aí também. E a coerência referencial sequencial e paralelismo sintático. Vou revisar com vocês. Aqui, referencial é quando eu posso substituir algum termo, né, por outro, né, para evitar as repetições. Aí, veja, esse tipo de coesão ocorre quando determinado elemento textual se remete a outro substituindo, né? Exemplo, o trabalho que fiz merece destaque, né? Aí vocês vão lembrar que eu posso utilizar pronomes relativos. Tenho dois objetivos, o primeiro é isso, o segundo é isso, né? Moramos aqui, né? Então, ele tem essa função, né? Que é o referencial. Ele não tem sentido como as conjunções trazem, não é? Ele simplesmente faz aí, às vezes, de uma referencial, um referente só, não é? Ó, a referência inicialmente pode ser na relação de um dado externo ou interno, não é? A correção por referência é esofórica, né? É aquela que se refere a um elemento fora do texto, né? Exemplo, a gente era pequena naquele tempo, né? Ele faz uma referência fora do texto, né? É aquele e aquela era um tempo em que ainda se apregoava nas ruas. Não em todas as ruas, né? Mas naquela onde vivíamos, né? Aí vocês têm coesão por referência endofórica, é aquela que traz referência a algo dentro do texto, né? A referência endofórica pode ser feita a algo mencionado anteriormente em anáfora ou algo mencionado posteriormente catáfora, né? Vocês já viram isso. E aí sabem os elementos que podem ser utilizados para trabalhar com elementos catafóricos e elementos utilizados de forma anafóricos, não é? No Brasil, o problema é este, a violência, né?
Agora, se a violência fosse informada antes, né? A violência no Brasil, né? Aí você poderia utilizar o esse, né? Para algo que já foi retomado, já foi informado, né? Aqui tem um exemplo. A violência cresce a cada dia no Brasil. Esse problema deve ser combatido. Qual é o problema que deve ser combatido? Essa violência, tá vendo? Então, esse aqui, ele esclarece aí um termo que anteriormente foi citado, o esse, né? Coesão lexical, né? Esse tipo de coesão envolve a substituição de um vocábulo por outro, né? De uma palavra mais geral, né? Até um termo mais específico, né? Aí vocês trabalham o sinônimo, né? Ou por palavras que estabeleçam entre si uma relação de sentido, hiperônimo e hipônimos. O hiperônimos e hipônimos, né, são vocábulos que pertencem ao mesmo campo semântico ou de sentido, né? Desde um tempo mais abrangente até o termo específico. Quando você trabalha o texto com a palavra bebida, não é? Eu posso ter vários tipos de bebidas, né? Então, um refrigerante, né? Aí eu vou para mais específico ainda, né? A Coca-Cola, né? Do agrado de vocês. Também temos aqui essa. Aí vocês têm a coesão por elipse, né? E vocês têm a sequencial, certo? A por elipse é uma opção, né, de um termo, né? A elipse é a omissão de um termo subentendido em um texto. Logo, a coesão por elipse é aquela que permite uma conexão de ideias sem a necessidade de repetir uma palavra ou uma expressão, uma vez subentendidas, certo? Setores de inteligência e segurança do governo e das Forças Armadas manifestam preocupação com a falta de tempo para a elaboração da legislação. Há hoje 6 projetos tratando o tema em análise na Câmara, né? Aí ele traz o mais antigo, o mais recente, né? Sequencial é quando eu utilizo os conectivos, certo, turma? Aí, ó, a coesão sequencial se refere ao desenvolvimento textual propriamente dito, por procedimentos de manutenção e progressão temática. Na prática, é aquela que se estabelece por meio dos conectivos, né, cuja função é basicamente ligar frases e estabelecer relação entre elas. Vejam a tirinha, ó. Deixa eu aumentar aqui a tirinha. Ela diz, vou ao mercado e já volto. Não abra a porta para ninguém mesmo, viu? Que a pessoa, mesmo que a pessoa insista. Aí ela tocou, que esqueceu alguma coisa. Aí, mamãe, e se for a felicidade? Então, ela utilizou aí, ó, e, não é? O elemento conectivo lá, ó, mesmo que, não é? E se for, não é? Veja, acima, uma sequência textual, né? As frases transcritas são articuladas por meio de conectivos, que estabelecem diferentes sentidos, né? Ó, vou ao mercado e não abra a porta, mesmo que, e se for a felicidade, né? E se, tá vendo? Então, cuidado com conectivos que podem apresentar diferentes sentidos de acordo com o contexto que sejam inseridos, né? Observe os exemplos a seguir. O como ele pode ser conformidade, comparação ou causa, né? Como combinamos, não haverá aula amanhã. Os manifestantes concorreram como loucos após os primeiros disparos, né? E como houve muitas reclamações, o professor anulou a causa, né? Por conta das reclamações, foi anulado aí a questão. A coesão recorrencial, né? Esse tipo de coesão se caracteriza pela repetição de algum tipo de elemento anterior. Essa repetição não funciona como na coesão referencial, né? Quando fazemos alusão a um mesmo referente.
mas sim como uma lembrança, certo? Tem mais exercício aí para vocês. Tem exercício para juntar aqui, ó. Mas essa parte assim, aqui, eu acho que eu vou trabalhar melhor com vocês no segundo semestre. Coloquei aqui, mas não teremos tempo hábil, né? Aqui tem uma tabela, né, de conjunções, para vocês compreenderem melhor a parte de coerência sequencial, né, que é a parte de conjunções, né, essa coerência. Certo. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos slides, certo? E aí fica como revisar essas atividades que estão aí no módulo para vocês responderem, certo? Aí depois eu só envio por e-mail as respostas, certo? Vamos lá compartilhar aqui com vocês. Já vimos essa. Vimos as questões das dúvidas, né? Ortografia. Vamos lá para a parte de coesão, tá? Parte de coesão textual. Vamos lá falar um pouquinho. Ao produzir um texto, desejamos nos comunicar com os leitores, nossos interlocutores, né? Transmitir informações e modificar o comportamento, né? Daí, vocês têm a intenção de apresentar a textualidade, né? Ou seja, um texto bem estruturado, né? Com frases articuladas, né? E organizadas. E aí tem essa parte de coerência, coesão, né? De informações em que tenham sentido completo, organizado, né? E que essas palavras, elas fiquem uma completando o sentido da outra, a função sintática. Aí daqui o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é a parte das relações de sentido, certo? Por exemplo, o mas, ele tem a ideia de oposição, não é? E aí vocês têm que prestar atenção quanto a isso, né? O assim tem ideia de conclusão, né? E aí, ó, a classificação das palavras que contribui na coesão, né? São as conjunções, são os pronomes, são as preposições, são os advérbios. Então, essas classes gramaticais, elas contribuem para a parte coesiva. Não é só conjunções, né? Nós temos os pronomes, nós temos as preposições, nós temos advérbios, né? Infelizmente, vírgula, o Brasil não vem apresentando, né, grandes não apresenta um grande crescimento econômico, né? Visto que, não é? Então, vocês vão articulando essas ideias ao trazer também esses elementos que contribuem para a parte de coesão, certo? Por isso que eu estou aqui chamando a atenção para vocês. Nas conjunções, nós temos o uso do mas, né, e suas conjunções, né? Nas conjunções coordenativas e nas conjunções subordinativas, certo? Os pronomes, vocês podem utilizar os pronomes pessoais, os pronomes, não possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, né? Todos eles para trabalhar na parte coesiva, né? E aí ele evita certas repetições, certo? As preposições, não é? As preposições também estão ligadas às regências, certo? Os advérbios, né? Hoje amanheceu um dia lindo, hoje não é coesivo, e tão somente um advérbio,
né? Mas, caso hoje seja para estabelecer uma relação de passado e presente, ele passará a ser o quê? Coesivo, certo? Importante, caso os elementos de uma ligação sejam mal empregados, o texto não apresentará noção de conjunção ou ainda uma linguagem que se tornará ambígua. Leiam aqui esse. Certo, turma? Vamos para a outra parte de vocês, certo? De revisão desses assuntos. Vamos ver aqui. Vamos revisar aqui o paralelismo sintático, certo? Olha, como eu disse a vocês, o paralelismo, ele se encontra naquele campo de que eu tenho que ter uma correlação de sentido com as estruturas ali empregadas, certo? Aí, veja, paralelo é o conceito de geometria, né, que define linhas que, no mesmo plano espacial, são equidistantes em toda sucessão. Em gramática, o paralelismo consiste em criar uma sequência de frases com estruturas idênticas, né? O paralelismo facilita a leitura do enunciado e proporciona clareza à expressão. Pode ser sintático e semântico, certo? Aí veja, ocorre quando os elementos coordenados apresentam estruturas gramaticalmente idênticas, né? Funcionários cogitam uma nova greve e isolam o governador. Para que se tivesse simetria aí, os núcleos do objeto direto do verbo cogitar teriam de ser de mesma natureza, ambos substantivos ou ambos verbos, ficando, pois, assim, ó. Funcionários cogitam uma nova greve e o isolamento do governador. Ou funcionários cogitam fazer uma nova greve e isolar o governador. Certo? Então, nós temos aqui uma correlação, né, do verbo, né, fazer, isolar, não é, no infinitivo, certo? Para poder continuar aí o paralelismo sintático, ok? Depois nós temos aí, ó, observe, a mãe pediu para a menina ir ao supermercado e que, na volta, passasse na farmácia. Aí, sugestão, né? A mãe pediu para a menina ir ao supermercado e, na volta, passar na farmácia. Para ele utilizar ali, ó, o passasse, né? Ele teria que utilizar um subjuntivo também na primeira oração, né? Que ele não fez. Ou a mãe, como ficou aqui, ó. A mãe pediu que a menina fosse ao supermercado e que, na volta, passasse, aí sim, há uma relação, certo? Sintática. Observe, Ricardo estava aborrecido por ter perdido a hora do teste e porque seu pai não esperou, né? Aí, sugestão, Ricardo estava aborrecido por ter perdido a hora do teste e por seu pai não ter esperado. Aí sim, há uma relação, né? Então, vocês podem perguntar, mas professora, como é que eu vou entender ou vou saber, não é? É dentro do período, né? Essa relação ocorre dentro daquele período, certo?
Ó, Ricardo estava aborrecido porque perdeu a hora do teste e porque seu pai não o esperou. Nesse caso, há uma relação de repetição por esse sentido, certo? Ó, mande-me notícias. Observe, mande-me notícias de minha prima Isodina e se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava, né? A sugestão. Mande-me notícias de minha prima Isodina e descobre se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava, né? Paralelismo semântico, né? É a simetria do plano das ideias, né? O presidente brasileiro negocia com os Estados Unidos as novas propostas sobre o ALCA, né? Aí já tinha explicado isso para vocês, né? E o presidente brasileiro negocia com o presidente americano novas propostas sobre a ALCA. O Brasil negocia com os Estados Unidos novas propostas sobre o ALCA. E aqui o paralelismo semântico, né? Meu pai pratica tênis e faz ótimo churrasco. Aí veja, meu pai praticar tênis e fazer churrasco, né? Os paralelismos mais comuns, não só, mas como também. No período de um ano, não só cresceu o número de assaltos e roubos na cidade, mas também o de assassinato por armas de fogo. Esse tipo de construção, além de apresentar a noção de adição, no caso, o número de assassinatos somado ao de assaltos e roubos, introduz com a expressão mas também a noção de destaque para um dos elementos, no caso, o crescimento do número de assassinatos por armas de fogo. Aí, paralelismo mais comum, né? Por exemplo, quando vocês iniciam, quanto mais, aí vocês utilizam quanto menos, né? São paralelismos. Hoje em dia, quanto mais uma pessoa estuda, tanto mais ela tem condições, né, de competir com o mercado de trabalho. Quanto mais nos esforçamos para sair tudo perfeito, tanto mais parece gente atrapalhar, né? Aí utiliza-se essa estrutura paralelística sempre que houver entre as partes uma noção de progressão com ou sem oposição. Ele, Dr. Paz de Barros, né, afirma que a pobreza no Brasil é erradicável. Para fazer, são necessárias duas coisas. Primeiro, decidir que é isso, e segundo, aí é um paralelismo, né? Quando eu utilizo aí primeiro, né, e segundo, né? Eu tenho que trabalhar essas informações. Se eu não tivesse, por exemplo, colocado ali, ó, é erradicável fazê-lo, né? Pois é necessário, né? Uma coisa, né? Primeiro, não. Aí você não tinha, né? A obrigatoriedade de trazer o segundo, né? Mas aí você utilizou ali, são necessárias duas coisas. Então, pode trazer, né? Em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Esses elementos enumerativos. Utiliza-se esse tipo de recurso quando se deseja fazer uma sequencial de vários aspectos a serem considerados numa argumentação, ordenando-os por grau de importância. Entre as partes dessa enumeração, é comum empregar o conteúdo.
As estradas estão muito ruins, né? Tanto para quem vai à capital, quanto para quem vem. Essa estrutura paralelística, ao mesmo tempo que introduz a Essa estrutura paralelística, ao mesmo tempo que introduz a noção de adição, acrescenta também a noção de equiparação ou de equivalência. Paralelismo mais comum, né? Não e nem, né? Não podemos viajar no carnaval. Assim, outra coisa. Quando você utiliza o nem, você não precisa colocar o i nem não, viu? Não precisa. O nem já traz essa intenção, né, de indicar uma adição, né? Então, não precisa trazer o i, certo? Emprega-se esse recurso quando se deseja fazer uma sequência, ok? Por um lado e por outro também é paralelismo, certo? Se por um lado a venda do sítio resolveu nossos problemas, por outro, certo? Ah, tá. Aí eu começo a vocês, as correlações entre tempos verbais, né? Essas correlações entre os tempos verbais entram aí no paralelismo também, né? Se todos colaborassem, tudo seria mais fácil, mas se todos colaborarem, tudo será mais fácil, né? O emprego do pretérito perfeito subjuntivo, colaborasse na oração subordinada substantiva condicional, né? Subordinada condicional, obriga o emprego do futuro do pretérito, seria, né? Na oração principal. Já o emprego do futuro do subjuntivo obriga o emprego do futuro do presente do indicativo na principal. E a quebra intencional do paralelismo, né? Observem essa frase do protagonista no Rádio Assis, né? Que nós já vimos, né? E é isso aí, turma. Fiquem segurança. Deixe-me ver aqui agora qual é o próximo. Para... Pronto, e rapidinho eu vou só revisar com vocês a parte de... Deixa eu achar aqui, viu? Sobre as dúvidas ortográficas, né? Que foi a atividade que corrigi com vocês. Olhem, aqui temos, né? Dúvidas ortográficas. A língua portuguesa, às vezes, possui algumas palavras que, dependendo do sentido, na hora da escrita, podem causar dúvidas, não é? Isso fica mais evidente quando lembramos de palavras que possuem a mesma sonoridade, mas a escrita é diferente, o que muda totalmente o significado dela. Aí, veja, nós vimos seção, né? Seção, secção ou seção, né? Como se escreve. Outro exemplo são as palavras, né? Você sabe quando usar cada uma delas, então vamos aprender, né? Seção, né? Ela indica o intervalo de tempo, né? Essa com 2 S. Exemplo. Que horas é a sessão daquele filme que queremos ver, né? A sessão da Câmara terminou mais cedo do que o esperado. Queria também que passasse o meu filme favorito na sessão da tarde.
seção em seção, né? Essa palavra é utilizada para indicar a parte do todo, uma divisão. Além disso, também é usada para repartições públicas ou privadas, né? A exemplo, onde fica a seção, né, de carne deste mercado? Decorei. Onde fica a minha seção, né, eleitoral? O espaço, né, local. Você viu que o site está com nova seção, né, para a reportagem da política. As duas palavras possuem o mesmo significado, porém, uma é utilizada no português do Brasil, né, e a outra em Portugal. Essa com C, assim, tá? A seção assim é para indicar de CD, né? Essa palavra é utilizada para indicar o ato, né, de CD, né? O ato de ceder, transferir, renunciar a um direito ou bem. Vamos ver exemplos. Você pediu para ele assinar o documento de cessão de direitos de imagem, ou seja, de ceder, né? A universidade realizou a cessão, né, de livros educativos para a comunidade carente. Houve cessão entre as duas partes. Compreendeu? É fácil? Agora não erra mais, né? Ó, o porquê, né? O uso dos porquês, a utilização dos porquês ainda causa dúvidas, né? Pois a gente acaba se confundindo, né? Com algumas informações, né? Aí temos o porquê tem um emprego diferente, né? Aqui, por mais pronome, né? O por sendo pronome e o por sendo preposição, né, turma? E o que sendo pronome. E tem como equivalente o porquê. Por que você não vai ao cinema, né? Qual a razão? Não sei por que não quero ir, né? Quando for a junção da preposição por mais pronome relativo, possuirá o significado de pelo qual, e poderá ter as flexões pela qual, pelos quais, né? Porque a conjunção, né, pode ser usada para indicar uma causa. Exemplo, não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova, né? Tem a ideia de explicação. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo, uma vez que, né? Aí o porquê é substantivo contém ideia de motivo, né? Razão. Vem acompanhado determinado como um artigo, um pronome adjetivo ou numeral, certo? O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada, motivo, né? Diga-me um porquê para não fazer o que devo, né? Uma razão. Aí vocês encontram aqui o de encontro, né? E no sentido contrário às ideias. Aí vocês vão lembrar do afim de, né? Afim de afinidade separado e de finalidade, né? Afinidade junto, finalidade separada, certo? Ó, afim ou afim. A palavra afim é um adjetivo qual expressa a ideia de afinidade. Então, se vocês associarem a afinidade, né, junto, então esse afim será junto. Ele terá essa ideia de afinidade, né, de ideias semelhantes. Já a expressão afim, né, separado, né, tem ideia de finalidade, né, compõe as locuções prepositivas e conjuntiva para indicar a ideia de finalidade.
O adjetivo afim é usado quando se quer expressar a relação de afinidade, de aproximação, de convergência, né, entre dois elementos. Em suma, usa-se quando dois ou mais elementos possuem entre si relação de afinidade, né? Então, exemplo, nós temos um ideal afim, há um elemento afim, não é? E uso do afim, aí vocês vão lembrar, né, da intenção disso. Deixa eu ver aqui mais, aqui. O senão e se não, né? O senão, assim, o senão, né? Por ser significado diferente. O se não é uma conjunção, né? Conjunção se mais o advérbio não. Aí tem ideia de condicional, né? E o senão junto, ele tem ideia de contrário, né? E fiquem em segurança, tá? Agora, nós vamos lá para a apostila de vocês, para ver o tema da semana. Também tem princípios de coerência textual, né, que é a sintática, a semântica, temática, pragmática, estilística e genérica, né? Nós já vimos, faço a revisão, viu? E vamos para os nossos temas. O tema 10, que é esse aí, o êxodo rural e consequências sociais, né? Muitas pessoas, né, saíram do seu local de origem para ter oportunidade melhor, né, de emprego, de moradia, enfim. Então, o êxodo rural e suas consequências, né, sociais, né? O processo de modernização da agricultura, no qual favorece os grandes produtores e, em consequência, os pequenos agricultores. O clima, desastre meteorológico, inundações e secas, exemplo na região Nordeste. Aí vejam, no meio rural onde vivem, geralmente, condições de saúde são restritivas, né? E a população local tem dificuldade de acesso a ambos. Indivíduos com escolaridade mais elevada, no meio rural, são mais propensos à migração por terem mais chance de conseguir emprego. Aí o outro texto, né, vai falar as consequências da migração do campo para a cidade. Os cenários abrangentes resultam de múltiplos fatores que se associam à perspectiva de tempo. E mais perdas das memórias do campo, redução da densidade política e eleitoral e exigência crescente de adotar as inovações tecnológicas nas culturas e criações geradas pela pesquisa, conservando-se os recursos naturais, o que não deixa de ser um cenário relativamente estratégico para abastecer o mercado interno, mas que proporciona uma renda rural, né? Aí vocês vão organizar essas informações, né? A estrutura lá, vou mostrar aqui para vocês. Pronto, quando eu peço para vocês organizarem aí, turma, a sua produção de texto, é aí, ó. O gênero dissertativo argumentativo, também conhecido como dissertação escolar. Nesse tipo de texto, o redator deve apresentar um ponto de vista e defendê-lo com bons argumentos, né? Então, o que vocês devem fazer, ó,
defender esse ponto de vista, né? Em geral, ele está no primeiro parágrafo. Ou seja, vocês devem apresentar o tema lá, turma. Por mais que vocês falem, eu tenho dificuldade de produzir um texto. Mas aí na apostila de vocês tem como elaborar a introdução e tem como desenvolver, né, o texto. Então, temos aí formas, né, de como elaborar a introdução. Temos mais ou menos umas 18 formas de elaborar uma introdução. Eu até pedi que vocês tentassem, né, produzir algumas formas de introduzir um texto, né, e apresentar um tema. Então, tem lá. A partir dele, vocês também têm como elaborar os pontos para desenvolver, no desenvolvimento, né, do primeiro parágrafo e no desenvolvimento desse segundo parágrafo, né? Então, com a argumentação, com a utilização de argumentos. A conclusão é uma proposta de como resolver aquela situação, né? Independente do, do tema, vocês têm que trazer a sugestão, porque senão vocês perdem ali a pontuação. Ah, Denise, se eu só fizer um resumo do que foi apresentado, não tenho a pontuação, fica com zero naquela, entendeu? Se eu lembrar de uma coisa para fazer, só fica com cada elemento válido equivale a 40 pontos, né? Se eu só vou trazer o agente e uma ação, tem 80 pontos. Se eu vou trazer o agente e ação no detalhamento, já tenho 120. Se eu trago o detalhamento, já tenho 160. E se eu completo com efeito, eu tenho a nota completa. Entendeu? E seguir a norma padrão, não é? Vejam, a estrutura tem que ser, na introdução, apresenta o tema, desenvolvimento, elaborar os 2 parágrafos. No meu desenvolvimento 1, vocês devem desenvolver os argumentos para defender seu primeiro ponto de vista, lá apresentado na introdução. Aí vamos supor que vocês trouxeram a ausência do poder público e a falta de consciência da população, né? Em um parágrafo, vocês vão trazer argumentos, né? Relacionar com esse tema, a falta de a ausência do poder público, né? E no outro, a falta de consciência da população, né? Em relação a esse tema, né? Em relação aos acontecimentos, aos impasses, aos desafios, né? A depender do que o tema vai trazer para vocês, certo? E a conclusão, turma, é esse aqui, ó, o agente, né? Que executará ações, né, o que será feito, os meios, né, os efeitos e o detalhamento, certo? Deixa eu ver aqui. Né? Então, vocês têm que organizar dessa forma aí. Senão, acaba aí, caso contrário, né? Acaba perdendo ali a pontuação. Deixa eu fazer aqui a chamada, certo? Vamos terminar aqui a aula. Deixa eu ver aqui quem participou de da aula. A Alana tá aí, não é? A Alana tá aí. David Efraim tá aí. Franci tá aí. Francisco tá. Eu tô aqui! Oh, deixa eu ver. Francisco não tá, não, né? Francisco. Gilson tá. Gilson tá.
Jean Carlos, que não falou hoje, né? Tá. Eu tô aqui, professora. Rapaz, deixe de preguiça. Faça o dever, faça a produção de texto. Meu Deus do céu, Rayane presente. Jesus amado. Matheus tá, gente? Matheus não tá, não. Se eu não fechar essa sua prova, eu tô ferrada, que eu não sei o que aconteceu nesse simulado, não. Ave Maria. Rayane tá aí. E Rodrigo tá aí. Gente, faça a produção de texto. Vocês têm que tirar nota boa no Enem, pelo amor de Deus. Fizeram a inscrição no Enem? Já. Não começa